As minas abandonadas sempre carregaram um ar de mistério. Escondidas nas profundezas da terra, elas guardam não apenas pedras e minerais esquecidos, mas também histórias que o tempo se recusou a enterrar. Na cidade de Ouro Preto, havia uma mina em especial que todos evitavam mencionar. Chamavam-na apenas de Galeria 13. Oficialmente, tinha sido fechada após um desabamento que matou dezenas de trabalhadores, mas os moradores acreditavam em algo muito pior. Muitos juravam ouvir gritos ecoando das encostas durante a noite, como se as almas soterradas ainda clamassem por socorro. Durante o dia, turistas mais corajosos se aventuravam até a entrada, mas nenhum jamais ousou atravessar os portões enferrujados que guardavam a descida. O problema começou quando um grupo de jovens decidiu gravar um documentário amador sobre lugares mal assombrados e escolheu justamente a Galeria 13 como cenário. O grupo era formado por 5 amigos: Mariana, Léo, Gustavo, Bianca e Rodrigo. Todos cursavam faculdade de jornalismo, queriam criar um canal investigativo no YouTube. No início, a ideia parecia apenas mais um projeto de jovens ambiciosos em busca de fama, mas logo se transformou em algo sombrio. Munidos de câmeras, lanternas e drones, entraram na mina em uma madrugada nublada. O ar frio parecia escapar das fendas rochosas como um sopro de advertência. Assim que cruzaram os portões, sentiram o peso da escuridão engolindo cada passo. Os ecos dos próprios movimentos soavam como vozes invisíveis os acompanhando. Mariana, a mais cética, fazia questão de rir a cada ruído estranho, enquanto Bianca, mais sensível, tremia constantemente. O clima entre eles oscilava entre a empolgação e um desconforto crescente. Logo descobriram inscrições antigas nas paredes, marcas que não lembravam ferramentas de mineração, mas símbolos estranhos gravados como se fossem rituais esquecidos. Quanto mais avançavam, mais forte era a sensação de estarem sendo observados. As câmeras captavam pequenos chiados e distorções de áudio sempre que se aproximavam de passagens bloqueadas. Rodrigo sugeriu voltar, mas Gustavo insistiu em seguir. Encontraram trilhos antigos cobertos de ferrugem e um dos carrinhos ainda repousava no local, como se tivesse sido abandonado às pressas. Dentro dele, havia um capacete quebrado e manchas escuras que não pareciam ferrugem. Bianca começou a chorar discretamente, sentindo uma pressão no peito que mal conseguia explicar. Foi então que ouviram, todos ao mesmo tempo, o som de batidas metálicas vindas do fundo da mina. 3 pancadas secas, seguidas por um silêncio absoluto. O medo paralisou o grupo, mas a curiosidade mórbida os empurrou adiante. A cada passo, os símbolos nas paredes se multiplicavam, formando padrões que lembravam olhos abertos observando-os. O ar estava pesado, impregnado de poeira e algo mais, um cheiro de carne queimada. A galeria principal se abriu diante deles como um abismo escuro. Mariana apontou a lanterna e iluminou uma antiga estrutura de madeira prestes a desabar. No centro do salão, havia uma espécie de altar improvisado feito com pedras empilhadas. Sobre ele, descansava um livro encharcado de umidade, mas as páginas ainda estavam legíveis. Gustavo, excitado, começou a folheá-lo e descobriu descrições de rituais de sacrifício que teriam sido realizados na mina por trabalhadores desesperados durante os desabamentos. Eles acreditavam que, ao oferecer vidas humanas, poderiam apaziguar algo que vivia no fundo da terra. Ao redor do altar, ossadas humanas estavam espalhadas, algumas com marcas de cortes profundos nos ossos. Bianca gritou quando percebeu que os crânios pareciam recentes demais para serem de um acidente antigo. As câmeras registravam cada detalhe, mas as luzes começaram a falhar. As lanternas piscavam como se uma presença invisível drenasse a energia. Um vento frio soprou das profundezas, carregando um sussurro em coro. O sussurro dizia nomes. Primeiro, o de Rodrigo, depois o de Bianca. A cada repetição, a voz parecia se multiplicar, vindo de diferentes direções. Em pânico, Rodrigo largou a câmera e correu em direção à saída, mas as galerias pareciam ter mudado de posição, formando corredores diferentes dos que haviam percorrido. Mariana tentou acalmá-lo, mas também começou a ouvir seu próprio nome ecoando. As paredes vibravam,
e o som de pedras deslizando anunciava que a mina estava se fechando sobre eles. Gustavo, obcecado pelo livro, gritava que aquilo era a prova definitiva de que estavam diante de algo sobrenatural, que precisavam filmar até o fim. Mas, quando uma sombra enorme se arrastou pelo teto, atravessando o salão como se tivesse dezenas de braços, todos perderam a sanidade. Bianca caiu de joelhos, tapando os ouvidos, enquanto um líquido negro escorria das pedras ao redor, formando um círculo que os aprisionava junto ao altar. As gravações encontradas depois mostraram apenas trechos desconexos. Gritos, câmeras caindo no chão, imagens tremidas de símbolos brilhando nas paredes como brasas vivas. O mais perturbador, porém, era o áudio final. Um silêncio profundo, seguido por batidas metálicas, as mesmas 3 pancadas ouvidas no início. O grupo nunca mais foi visto. Seus familiares organizaram buscas, mas a Galeria 13 foi novamente interditada, desta vez com vigilância reforçada. Ainda assim, moradores afirmam que em algumas noites é possível ver lanternas se movendo dentro da mina e ouvir vozes chamando por socorro. O canal no YouTube dos jovens ficou abandonado, mas um vídeo foi misteriosamente publicado meses depois. Uma gravação em primeira pessoa, mostrando alguém caminhando sozinho pela mina, repetindo os nomes de cada um deles. Ninguém conseguiu rastrear a origem do upload, e a teoria mais aceita é que não foi feito por nenhum humano. Afinal, algumas minas deveriam permanecer para sempre desativadas. A mina de carvão chamada Santa Helena foi desativada na década de 70 após uma série de explosões inexplicáveis. Oficialmente, a causa estava ligada a falhas técnicas e acúmulo de gases inflamáveis, mas os registros da época relatavam algo muito mais sinistro. Vários mineiros juraram que antes de cada explosão ouviam vozes ecoando pelos túneis, chamando-os pelo nome e prometendo riquezas inimagináveis. O local foi lacrado com concreto e placas de advertência, mas isso nunca impediu curiosos de se aproximarem. Décadas depois, uma equipe de engenheiros foi contratada para avaliar se a mina poderia ser reaberta para extração moderna. Eles não acreditavam em superstições e encararam a missão como apenas mais um contrato. Contudo, logo perceberam que havia algo de errado com o lugar. Assim que entraram, as bússolas perderam o norte, rádios falharam e o ar cheirava a enxofre, pesado demais para ser explicado apenas pela geologia da região. A equipe era composta por 4 homens e uma mulher: Henrique, o líder; Carlos, especialista em explosivos; João, técnico em geologia; Luiz, responsável pelos registros; e Ana, engenheira de segurança. Logo nas primeiras horas dentro da mina, perceberam que os túneis não correspondiam ao mapa oficial. Havia passagens que simplesmente não existiam nos registros, como se o local tivesse se expandido sozinho ao longo do tempo. Em uma dessas passagens, João encontrou marcas semelhantes a garras arranhando as paredes de pedra. No início, todos riram, dizendo que provavelmente eram marcas de ferramentas antigas, mas Ana não conseguia tirar os olhos delas. Enquanto exploravam, começaram a ouvir um som distante, semelhante a cânticos. Henrique ordenou o silêncio absoluto e desligou os rádios. O que se ouviu em seguida foi pior. Uma risada grave que ecoou pela escuridão e fez com que o grupo acelerasse o passo, mesmo fingindo não acreditar no que tinham ouvido. Após horas caminhando em círculos, decidiram montar um ponto de descanso. Luiz revisava as anotações quando percebeu que sua caligrafia não parecia a dele. As palavras escritas no caderno não registravam medidas ou observações técnicas, mas frases incoerentes, como se alguém estivesse ditando através de sua mão. Uma delas dizia: "A porta precisa ser aberta." Carlos ficou nervoso, acusando Luiz de querer assustar a todos, mas quando Ana pegou o caderno, viu as palavras surgindo sozinhas, letra por letra, diante de seus olhos. O medo tomou conta do grupo, mas antes que pudessem discutir, um estrondo soou do fundo da galeria. Ao seguirem o som, chegaram a uma enorme caverna subterrânea que não constava em nenhum mapa. O teto era tão alto que a luz das lanternas não alcançava,
e no centro havia uma espécie de portão de ferro incrustado na rocha, coberto de correntes enferrujadas. O portão pulsava como se respirasse. O portão exalava calor, e a pedra ao redor parecia queimar ao toque. Henrique ordenou que recuassem, mas Carlos, fascinado, aproximou-se e tocou uma das correntes. No mesmo instante, um grito ensurdecedor ecoou pela caverna, tão forte que fez desmoronar parte do teto. Um vento quente e pesado soprou em direção ao grupo, apagando todas as lanternas. No breu, apenas os olhos de cada um refletiam a pouca luz residual, mas Ana jurou ter visto outros olhos observando-os, dezenas, talvez centenas, espalhados pelas paredes da caverna. Quando as lanternas voltaram, perceberam que Luiz não estava mais entre eles. Seu caderno, no entanto, permanecia aberto no chão, e nele estava escrito: "Um já foi levado, mais 4 devem vir." O pânico se espalhou, mas nenhum deles encontrou coragem para voltar imediatamente. O portão pulsava cada vez mais forte, como se pressentisse o medo que tomava conta de todos, alimentando-se dele. Decididos a fugir, tentaram retornar pelo mesmo caminho, mas os túneis haviam mudado de posição. A cada curva, encontravam galerias que não haviam visto antes. João começou a tossir violentamente, cuspindo sangue negro que cheirava a enxofre. Henrique e Ana o arrastaram até uma parede para descansar, mas perceberam que o sangue escorria sozinho em direção ao chão, formando símbolos idênticos aos arranhões vistos antes. A mina parecia viva, moldando seus caminhos conforme a presença deles. A cada passo, vozes sussurravam seus pecados mais íntimos, revelando segredos que nunca tinham contado a ninguém. Carlos, já em desespero, gritava que precisavam destruir o portão, que aquilo era a fonte de tudo. Pegou explosivos e correu de volta para a caverna, ignorando os gritos dos demais. O que se seguiu foi uma explosão tão violenta que fez a terra tremer. Mas, em vez de silêncio, o grupo ouviu algo pior: as correntes se partindo. O portão estava aberto. Das profundezas, ergueu-se uma criatura impossível de ser descrita por palavras humanas. Seu corpo era feito de fumaça, ossos e fogo líquido, e cada passo fazia a mina estremecer. Ana e Henrique correram sem olhar para trás, mas João foi engolido por uma das sombras antes de dar 2 passos. Carlos, o responsável pela explosão, foi arrastado para dentro da criatura, como se tivesse sido absorvido vivo. Ana conseguiu escapar até a entrada, mas quando finalmente alcançou o lado de fora, percebeu que o céu estava negro, coberto por fumaça que se espalhava pela cidade. Dias depois, a empresa responsável pelos engenheiros negou que eles tivessem sequer entrado na mina. No entanto, moradores começaram a relatar sonhos idênticos, todos envolvendo correntes se partindo e uma voz repetindo: "A porta foi aberta." Até hoje, ninguém conseguiu localizar novamente a mina de Santa Helena nos mapas oficiais, como se tivesse desaparecido do mundo. No interior de Minas Gerais, havia uma pequena cidade chamada Pedra Escura, cuja economia já fora sustentada por uma mina de ouro hoje completamente esquecida. O lugar, conhecido como Mina do Veio Morto, recebeu esse nome após um acidente terrível que dizimou uma equipe inteira de mineiros em apenas uma noite. Os registros oficiais falavam em intoxicação por gases, mas os sobreviventes, poucos e traumatizados, relatavam outra coisa: sombras que rastejavam pelas paredes e tomavam forma humana, sugando o ar dos pulmões de cada trabalhador. Desde então, a mina foi lacrada com toneladas de concreto, mas os moradores afirmavam que a cada lua nova era possível ouvir batidas, como se alguém ainda tentasse escapar de lá de dentro. Décadas depois, um grupo de caçadores de tesouros urbanos encontrou relatos sobre essa mina esquecida e resolveu abrir uma passagem por conta própria. Para eles, não havia maldição, apenas ouro esperando para ser retirado. Os caçadores eram 4: Ernesto, o líder ambicioso; Tiago, o mais jovem especialista em equipamentos; Marta, que documentava tudo com uma câmera; e Joel, um ex-mineiro aposentado que conhecia as técnicas de exploração.
Atravessaram a entrada selada com explosivos e desceram carregando cordas, lanternas e máscaras. Logo notaram que o ar estava pesado demais, mesmo com os equipamentos de proteção. Os túneis eram estreitos e revestidos por veios de ouro ainda visíveis, o que aumentou a euforia do grupo. Ernesto dizia que estavam prestes a enriquecer, mas Joel parecia inquieto. Ele lembrava histórias antigas contadas por veteranos sobre os homens vazios que viviam nas minas, criaturas que imitavam vozes humanas para atrair suas vítimas. Ninguém lhe deu ouvidos. Marta continuava filmando, registrando cada detalhe, mas sua câmera começou a falhar, gravando ruídos e vultos que ninguém via a olho nu. Era apenas o começo de algo que eles jamais conseguiriam controlar. Quanto mais avançavam, mais as paredes pareciam se mover. Veios de ouro brilhavam como olhos que observavam em silêncio. Tiago, tentando quebrar um pedaço com a picareta, ouviu uma voz atrás de si chamando seu nome. Quando virou, não havia ninguém. O mesmo se repetiu minutos depois, mas dessa vez Marta também ouviu. O eco parecia vir de dentro da própria rocha. Joel ficou pálido e afirmou que precisavam sair imediatamente, mas Ernesto, tomado pela ganância, se recusava. Descobriram uma galeria maior, onde havia trilhos de carrinhos antigos e ossadas cobertas por minerais dourados. Os esqueletos brilhavam como se o ouro tivesse substituído suas carnes. Marta começou a filmar de perto quando uma das ossadas virou a cabeça em sua direção. A câmera caiu, mas continuou gravando imagens distorcidas de um corpo esquelético se arrastando. Tiago correu para ajudá-la, mas tropeçou em algo mole no chão. Um corpo humano recente, sem olhos, com o peito aberto, como se tivesse sido devorado de dentro para fora. O pânico tomou conta. As lanternas começaram a piscar, revelando figuras humanas que se formavam a partir das sombras projetadas nas paredes. Cada sombra imitava um dos membros do grupo, repetindo seus gestos com um atraso grotesco. Ernesto, mesmo aterrorizado, tentava filmar, acreditando que aquilo valeria milhões. Mas quanto mais observavam, mais os homens vazios se tornavam sólidos, até que um deles atravessou a parede e agarrou Tiago. Seu grito ecoou por todos os túneis enquanto era arrastado para dentro da rocha, desaparecendo por completo. Marta chorava em desespero, pedindo para ir embora, mas o caminho de volta já não era o mesmo. As paredes haviam mudado, formando corredores que se fechavam atrás deles. Joel jurava que os túneis respiravam e que cada inspiração da mina sugava um pouco da força vital deles. O som das picaretas antigas ecoava, como se mineiros invisíveis ainda trabalhassem no escuro, mas agora suas ferramentas batiam em carne e osso, não em pedra. A câmera de Marta captou um momento perturbador. Ernesto, em transe, batendo com uma picareta contra o próprio braço, como se estivesse sendo guiado por algo. Seu olhar estava vazio, refletindo a mesma escuridão das criaturas. Joel tentou segurá-lo, mas Ernesto gritou em uma língua desconhecida e fugiu o corredor adentro, sendo engolido pelas sombras. Restaram apenas Joel e Marta, que mal conseguiam distinguir realidade de ilusão. O ouro brilhava intensamente, ofuscando suas lanternas, até que perceberam que não era ouro, mas olhos, milhares deles, encarando-os em uníssono. As criaturas se aproximaram lentamente, e cada passo fazia o ar rarefazer. Marta caiu de joelhos, sufocada, enquanto Joel tentava arrastá-la. Antes de desmaiar, ela filmou o instante em que uma das sombras se debruçou sobre ela, abrindo a boca sem fundo, pronta para sugar sua vida. O último som registrado foi o de uma respiração profunda, como se a mina tivesse engolido a todos de uma só vez. Dias depois, autoridades locais encontraram a entrada novamente selada, como se ninguém tivesse a aberto. No entanto, o carro do grupo permanecia estacionado próximo dali, intacto, com todos os pertences pessoais. O único vestígio era a câmera de Marta, encontrada do lado de fora, ligada, com a bateria inexplicavelmente cheia. O vídeo, no entanto, não mostrava nenhum dos exploradores. Apenas imagens intermináveis de túneis escuros e uma voz masculina narrando em tom monocórdio: "O ouro é nosso sangue, e quem entra deve pagar."
O material nunca foi divulgado oficialmente, mas cópias vazaram na internet, alimentando lendas urbanas sobre a mina do veio morto. Até hoje, aventureiros tentam localizar a entrada, mas nenhum deles retorna. Moradores juram que, em noites silenciosas, a cidade inteira parece pulsar como se respirasse junto à mina. E todos temem o dia em que os homens vazios conseguirem deixar as profundezas e caminhar livremente pela superfície. No sertão de Goiás, havia uma mina pouco conhecida chamada Poço das Almas. Ela foi desativada no início do século passado, quando dezenas de trabalhadores desapareceram sem deixar rastros. As famílias clamavam por respostas, mas a companhia responsável nunca admitiu as mortes oficialmente. Diziam apenas que os homens tinham abandonado o trabalho e fugido para outras cidades. Contudo, os moradores da região afirmavam ouvir gritos subterrâneos em noites sem lua, como se os mineiros ainda estivessem presos lá embaixo. Com o tempo, a mina ganhou fama de maldita. Décadas depois, um grupo de espeleólogos foi contratado para mapear cavernas da região e acabou localizando a entrada lacrada do Poço das Almas. Movidos pela curiosidade científica, decidiram abri-la e documentar sua expedição. No início, tudo parecia apenas uma exploração normal, mas a cada metro avançado, mais claro ficava que aquele lugar não queria ser descoberto novamente. O grupo era formado por 6 pessoas: Helena, líder da equipe; Marcos, especialista em cordas; Clara, geóloga; Daniel, cameraman; André, responsável pelos equipamentos; e Sofia, estudante recém-chegada ao time. Logo no primeiro túnel, encontraram lanternas antigas ainda presas nas paredes, como se os trabalhadores as tivessem deixado ali há poucos minutos. A madeira que sustentava as galerias estava intacta, apesar de ter mais de 100 anos. Helena achou estranho, mas decidiu seguir em frente. Conforme avançavam, a temperatura caía drasticamente. Uma névoa fina começou a se formar. Clara, perplexa, explicou que aquilo não fazia sentido dentro de uma mina. Foi então que Daniel percebeu que a câmera captava figuras andando ao fundo, mesmo que a olho não houvesse nada. As imagens mostravam homens com roupas de mineiros antigos, segurando picaretas e olhando diretamente para a lente. Quando Daniel mostrou a gravação aos colegas, a bateria simplesmente morreu, como se tivesse sido drenada. Marcos insistiu em continuar, alegando que poderiam encontrar um achado arqueológico. A cada passo, porém, ficava mais difícil distinguir realidade de ilusão. Vozes masculinas ecoavam pelos corredores, chamando pelos nomes dos membros da equipe, prometendo ouro e glória. Sofia, assustada, dizia que via homens soterrados dentro das paredes, com olhos arregalados e bocas abertas, tentando respirar. Helena tentou manter a calma, mas seu relógio de pulso quebrou sem motivo, parando exatamente às 13h13 da madrugada. Clara, por sua vez, encontrou marcas gravadas nas rochas, símbolos estranhos que não lembravam nada ligado à mineração. Eram círculos e linhas entrelaçadas, formando uma espécie de selo. Quando Sofia tocou um deles, ouviu um grito ensurdecedor dentro da cabeça e caiu desmaiada. Ao acordar, horas depois, repetia as palavras: eles ainda estão trabalhando, em um tom que não parecia ser dela. Nesse momento, o grupo entendeu que não estavam sozinhos ali. Conforme seguiam mais fundo, as galerias começaram a mudar de forma. O mapa que desenhavam já não servia para nada, pois os túneis se fechavam atrás dele e novos caminhos surgiam à frente. A mina parecia viva. As picaretas antigas ainda batiam, ecoando em diferentes direções, mas nunca havia ninguém quando procuravam a origem. Marcos jurou ter visto um homem com uniforme antigo segurando uma lamparina, mas quando tentou alcançá-lo, acabou caindo em um poço raso cheio de ossos humanos. Daniel filmava tudo em desespero, mas suas imagens eram distorcidas, como se a lente captasse um lugar diferente do que seus olhos viam. Em uma das gravações, Helena aparecia sozinha, mesmo estando cercada pela equipe. Era como se a mina já tivesse decidido quem deveria ficar. O cheiro de enxofre se intensificava,
misturado a algo pior, carne podre, indicando que os mortos nunca tinham deixado aquele lugar. Foi quando ouviram um barulho de batidas metálicas, fortes e ritmadas, como se alguém ainda trabalhasse na escuridão. Helena pediu silêncio, mas a cada batida o chão vibrava mais forte, até que rachaduras começaram a se abrir. De dentro delas, mãos negras surgiam, tentando se erguer. Sofia gritou que eram os mineiros que tinham desaparecido, mas seus corpos estavam deformados, com rostos afundados e olhos sem pupilas. Eles se arrastavam em direção ao grupo, repetindo em coro: "Continuem trabalhando." O terror tomou conta. Marcos foi o primeiro a ser agarrado, puxado para dentro da parede de pedra como se fosse engolido vivo. Clara tentou correr, mas tropeçou em uma pilha de ossos que se mexia sozinha. Helena e Daniel tentavam arrastar Sofia, mas a cada passo o corredor se alongava, afastando-os da saída. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se a própria mina drenasse suas forças para manter as aparições vivas. O último registro da câmera de Daniel mostra a equipe cercada pelas figuras deformadas dos mineiros. Helena grita para que continuem correndo, mas a imagem treme e cai no chão, mostrando apenas botas sendo arrastadas para a escuridão. O vídeo termina com uma voz masculina dizendo: "Aqui ninguém descansa." Dias depois, o equipamento foi encontrado na entrada da mina, mas sem sinais do grupo. O governo local lacrou novamente a entrada e proibiu qualquer exploração, alegando risco de desabamento. Porém, moradores próximos relatam que, em algumas madrugadas, é possível ver lamparinas acesas se movendo no interior do Poço das Almas. E quem ousa se aproximar jura ouvir picaretas batendo, acompanhadas de vozes que repetem sempre a mesma frase: "Trabalhem conosco." Ninguém sabe ao certo se os espeleólogos ainda estão presos lá dentro ou se tornaram parte da maldição, condenados a minerar eternamente para alimentar a fome da mina. Entre as montanhas ermas do interior de Goiás havia um lugar que ninguém ousava visitar. Chamavam-no de Poço das Almas, uma mina desativada há mais de um século após o evento que desapareceu com dezenas de trabalhadores sem deixar vestígios. As famílias buscavam respostas, mas a companhia mineradora apenas alegou abandono coletivo, como se homens que dependiam dos salários simplesmente tivessem sumido. Desde então, o local foi lacrado com concreto e correntes de ferro, mas moradores garantiam ouvir vozes e marteladas durante a noite, como se os mineiros ainda estivessem vivos lá embaixo. O medo virou lenda, e a lenda virou silêncio. Porém, décadas depois, um grupo de espeleólogos rastreando cavernas da região localizou a entrada lacrada. Não havia no mapa, não constava em registros, mas estava ali, como uma cicatriz na pedra. Curiosos e convencidos de que encontrariam apenas história para contar, decidiram reabrir a passagem e documentar tudo, sem imaginar o que estavam prestes a despertar. 6 integrantes compunham a equipe: Helena, líder destemida; Clara, geóloga meticulosa; Marcos, especialista em cordas; Daniel, o cameraman; André, encarregado dos equipamentos; e Sofia, estudante recém-chegada. Assim que removeram o lacre, um vento frio escapou da fenda, como um suspiro de quem esperava séculos para respirar novamente. O túnel inicial parecia comum, sustentado por madeira antiga que, surpreendentemente, permanecia intacta. Nas paredes, lanternas a óleo ainda estavam presas, algumas com pavios que pareciam recentes, como se alguém as tivesse usado há pouco. Helena estranhou, mas seguiu em frente. Logo a temperatura caiu, e uma névoa fina tomou o corredor. Clara afirmou que aquele fenômeno era impossível ali dentro. Daniel registrava tudo, mas notou o vulto surgindo no fundo da filmagem. Homens com roupas de mineiros antigos caminhavam lentamente, olhando fixamente para a câmera. Quando mostrou aos colegas, as baterias drenaram em segundos, deixando-os mergulhados em uma escuridão quase palpável. Mesmo com o medo crescendo, Marcos insistia em explorar mais fundo. As vozes começaram a ecoar nos túneis, chamando cada um pelo nome. Sofia tremia, afirmando ver rostos enterrados nas paredes, homens com bocas abertas sufocando em silêncio.
Helena tentava manter o controle, mas seu relógio quebrou sozinho, parando às 13h13 da madrugada. Clara encontrou símbolos gravados na rocha, círculos e linhas cruzadas formando selos incompreensíveis. Curiosa, Sofia tocou um deles e caiu desmaiada. Ao acordar, repetia em voz baixa: "Eles ainda estão trabalhando, ainda estão trabalhando." A atmosfera ficou mais densa. O grupo seguiu em frente, mas cada vez que olhavam para trás, o túnel mudava de forma. A mina parecia remodelar seus caminhos, como se não quisesse deixá-los sair. O som de picaretas ecoava, mas agora acompanhado de gemidos profundos. Helena começava a entender que não estavam diante de simples fantasmas. Havia algo vivo, manipulando a mina como se fosse parte de si. A cada passo, a claustrofobia se intensificava. Daniel filmava freneticamente, mas suas imagens já não correspondiam ao que os olhos viam. Em sua gravação, Helena aparecia sozinha em corredores infinitos, sem equipe ao redor. Marcos avistou uma figura com lamparina ao longe e correu atrás, caindo em um buraco raso cheio de ossos humanos. As lanternas piscavam, revelando que alguns crânios ainda tinham pedaços de pele, como se não estivessem mortos há tanto tempo. O cheiro de carne podre misturado a enxofre invadia os pulmões. Clara jurava que o chão vibrava como se respirasse, e cada inspiração roubava um pouco de sua força. Quando tentaram voltar, perceberam que os túneis se fechavam atrás deles, obrigando-os a avançar mais. O que antes parecia exploração se transformava em uma armadilha viva. E ao fundo, sempre presente, o som ritmado de picaretas batendo contra pedra, mas em um compasso tão cadenciado que lembrava um ritual. Então o chão tremeu, e das fendas abertas começaram a surgir mãos negras e deformadas, agarrando-se à pedra. Eram mineiros, mas os corpos estavam retorcidos, com olhos esbranquiçados e bocas sem lábios, repetindo em coro: "Continuem trabalhando." Marcos foi o primeiro a ser puxado. Gritou até desaparecer dentro da rocha. Clara tentou fugir, mas ossadas se moveram, prendendo-a pelos tornozelos. Helena arrastava Sofia enquanto Daniel filmava, mas cada metro percorrido parecia se estender em quilômetros. André desapareceu em silêncio, arrastado por braços que brotaram do teto. O desespero era total. A mina havia se fechado completamente sobre eles, transformando cada parede em um cárcere vivo. Helena já não pensava em escapar, apenas em sobreviver alguns minutos a mais. As vozes aumentavam, pedindo para que todos se juntassem ao trabalho. Cada batida de picareta agora soava dentro de suas cabeças, como se o próprio crânio fosse a pedra a ser quebrada. O último registro encontrado foi a câmera de Daniel. A imagem mostra botas sendo arrastadas pelo chão e Helena gritando para correr, até que a tela cai e captura apenas a escuridão. O áudio final é perturbador, dezenas de vozes repetindo: "Aqui ninguém descansa." A equipe nunca mais foi vista. Semanas depois, o Poço das Almas foi novamente lacrado e autoridades alegaram risco de desmoronamento. Porém, moradores afirmam ver lamparinas caminhando dentro da mina em noites sem lua. Alguns até ouviram picaretas batendo ao longe, sempre no mesmo ritmo, como um chamado. Há quem diga que os espeleólogos não morreram, mas foram incorporados ao grupo dos mineiros condenados, obrigados a cavar eternamente para alimentar a fome da terra. E a lenda permanece: quem ousar entrar no Poço das Almas nunca mais encontrará descanso, porque ali o trabalho nunca acaba e os mortos exigem companhia. No interior de Minas Gerais, existia uma mina chamada Veta Sombria, famosa por ter sido palco de desaparecimentos inexplicáveis desde sua descoberta no século XIX. Trabalhadores relatavam ouvir vozes chamando seus nomes nas galerias, e alguns diziam ver sombras humanas que se moviam de forma antinatural. Oficialmente, a mina foi desativada por motivos de segurança após inúmeros acidentes, mas moradores garantiam que a verdadeira razão era outra. Algo na mina não queria ser perturbado. Décadas mais tarde, um documentarista chamado Ricardo decidiu explorar a Veta Sombria com o objetivo de produzir um filme sobre minas abandonadas.
Levou uma equipe pequena: Laura, produtora; Felipe, cinegrafista; Ana, historiadora; e Marcos, guia experiente da região. Todos estavam cientes das histórias, mas acreditavam que eram lendas exageradas. No entanto, desde o primeiro instante em que adentraram a entrada lacrada, perceberam que não estavam lidando com histórias comuns. Ao atravessarem o túnel principal, a equipe notou mudanças imediatas. O ar estava pesado, o cheiro de enxofre era intenso e o chão parecia pulsar sob seus pés. Felipe começou a gravar tudo, mas sua câmera começou a registrar vultos que desapareciam quando olhavam diretamente. Laura tentou manter a calma, mas os ecos de passos que não correspondiam a nenhum membro da equipe começaram a se multiplicar. Ana, estudando as inscrições nas paredes, percebeu símbolos que não correspondiam a nenhuma cultura conhecida, formando padrões geométricos que pareciam se mover sutilmente. Marcos advertiu o grupo a não tocar nada, mas o medo começou a se infiltrar quando uma corrente de vento gelado atravessou a galeria, apagando lanternas e deixando apenas o brilho tênue de alguns cristais nas paredes. A veta sombria parecia viva, reagindo à presença deles como se estudasse cada movimento. Conforme avançavam, suas de ferramentas antigas batendo na rocha ecoavam, mas não havia ninguém visível. Ricardo percebeu marcas recentes de pés, ainda úmidas, como se alguém tivesse passado ali momentos antes. Laura começou a ouvir sussurros, palavras inaudíveis, mas capazes de provocar arrepios. Felipe tentou filmar os corredores laterais e captou rapidamente figuras humanas, sem rosto, se contorcendo em posições impossíveis. Ana notou que os símbolos nas paredes agora pulsavam em ritmo com seus batimentos cardíacos, cada vez mais rápidos. Marcos tentou acalmar todos, mas percebeu que um corredor que haviam passado minutos antes agora se estendia infinitamente, levando-os para uma câmara que não existia em nenhum mapa. No centro da câmara havia uma cratera negra, que parecia sugar a luz e o calor, emanando um cheiro de carne queimada misturada a enxofre. Enquanto examinavam a cratera, Ricardo notou vultos surgindo das paredes, arrastando-se lentamente em direção à equipe. Eram mineiros antigos, mas deformados, com membros alongados e olhos completamente negros. Laura tentou correr, mas sentiu mãos frias segurando seus braços. Felipe filmava freneticamente. Nas gravações percebeu que seu próprio reflexo nos cristais da mina já não correspondia ao real. Seu rosto estava distorcido, como se fosse de outra pessoa. Ana tentou recuar, mas cada passo fazia o corredor se alongar, obrigando-os a avançar ainda mais para o coração da mina. Marcos gritou para que permanecessem juntos, mas o espaço parecia engolir a consciência de todos. Cada respiração era um esforço, e as sombras agora imitavam suas vozes, chamando-os para entrar mais fundo. A veta sombria não era apenas uma mina abandonada, era um ser que absorvia a vida de quem ousasse adentrar suas profundezas. O pânico tomou conta quando as sombras começaram a se fundir em uma única forma gigantesca, erguendo-se sobre o grupo com braços intermináveis e olhos em chamas. Ricardo tentou proteger todos com lanternas, mas a luz parecia apenas acentuar a presença da entidade. Laura e Ana foram puxadas para dentro de paredes que se dobravam como tecido, enquanto Felipe tentou filmar a fuga de Ricardo, mas a câmera capturou apenas escuridão e gritos distantes. Marcos desapareceu primeiro, arrastado por mãos que surgiram do chão e teto ao mesmo tempo. A mina vibrava, parecia respirar, e cada batida metálica das ferramentas antigas ecoava como tambores de guerra, exigindo novos trabalhadores. O grupo estava reduzido a apenas Ricardo, que sentia a energia do local drenando sua força vital, enquanto a entidade se aproximava lentamente, absorvendo a luz e a esperança ao redor. O último registro da expedição foi encontrado fora da mina. A câmera de Felipe, caída próxima à entrada, ainda gravava. Nas imagens, a veta sombria engolia completamente a luz, e sombras de todos os membros da equipe eram sugadas para dentro da escuridão. Um sussurro final ecoa: a mina precisa de trabalhadores eternos. Desde então, moradores da região relatam ver vultos nas entradas lacradas, ouvir gritos e o som de picaretas batendo mesmo sem ninguém presente.
Nenhuma tentativa de exploração subsequente teve sucesso. A veta sombria não permitia que se entrasse ou se saísse. E a lenda continuou viva, alertando curiosos e aventureiros. Quem ousa adentrar a mina, não retorna, pois a veta sombria exige que cada passo na escuridão seja pago com vida. No interior de Minas Gerais, existe uma mina conhecida entre os moradores como Túnel do Silêncio, abandonada desde os anos 50 após uma série de acidentes misteriosos. Oficialmente, a mina foi fechada por instabilidade estrutural, mas rumores locais contam histórias de trabalhadores desaparecendo e nunca mais sendo encontrados. Alguns juram que ainda é possível ouvir suas vozes ecoando pelas galerias durante a noite. Em 2024, um grupo de exploradores urbanos decidiu investigar a mina para um documentário sobre locais assombrados. A equipe era formada por 5 pessoas: Rafael, líder do grupo; Camila, cinegrafista; Lucas, especialista em drones; Marina, historiadora; e Pedro, responsável pelos equipamentos de segurança. Ignorando os avisos dos moradores, entraram pela entrada lateral, parcialmente bloqueada por detritos. Desde os primeiros metros, o ar parecia pesado e um silêncio absoluto os envolvia, quebrado apenas por seus passos que soavam estranhamente distantes. Enquanto avançavam, perceberam que os túneis não correspondiam ao mapa antigo da mina. Corredores se bifurcavam e desapareciam, como se a própria rocha se reorganizasse à medida que caminhavam. Rafael tentava manter o grupo unido, mas Lucas começou a relatar falhas nos equipamentos. Drones paravam de funcionar ou exibiam imagens distorcidas, mostrando sombras que não estavam presentes. Camila filmava tudo, mas a lente captava vultos espreitando pelos cantos, e Marina afirmava ouvir sussurros chamando seus nomes. O medo começou a corroer a racionalidade do grupo. Pedro notou marcas de mãos nas paredes, profundas e recentes, como se alguém tivesse passado ali pouco antes deles chegarem. As sombras se multiplicavam silenciosas, e o ar frio parecia penetrar nos ossos, roubando a coragem de cada um a cada passo. Chegaram a uma câmara ampla, coberta de ossos e ferragens antigas. No centro, um poço profundo emitia um vapor denso sulfuroso, e de dentro dele vinham gritos distorcidos, que alternavam entre palavras humanas e sons monstruosos. Rafael tentou aproximar-se para gravar melhor, mas sentiu algo invisível agarrar seu tornozelo, arrastando-o para trás. Camila filmou desesperada, e o vídeo registrou sombras de figuras humanas deformadas subindo pelas paredes, estendendo braços longos e retorcidos. Marina começou a sentir dores de cabeça intensas, acompanhadas de vozes que repetiam segredos que ela nunca havia contado. Lucas, tentando pilotar o drone, percebeu que a tela exibia não o túnel em que estavam, mas corredores diferentes, desconhecidos e infinitos. Pedro sentiu a temperatura cair drasticamente, como se uma presença gigantesca estivesse ao redor, estudando cada movimento do grupo. O caos aumentou quando os túneis começaram a tremer e fragmentos de rocha caíam, fechando algumas passagens e abrindo outras. Do fundo do poço, uma sombra enorme emergiu, composta de carvão, ossos e um líquido negro que lembrava sangue. Cada passo da criatura fazia o chão vibrar, e sua respiração ecoava nos corredores, sufocando todos. Rafael tentou chamar o grupo para correr, mas a criatura avançava rápido, atravessando paredes como se fossem feitas de fumaça. Camila e Marina agarraram-se uma à outra, enquanto Lucas e Pedro buscavam qualquer saída. As paredes se contorciam, formando corredores intermináveis, obrigando-os a caminhar em círculos. Os sussurros evoluíram para gritos humanos e choros desesperados, tornando impossível distinguir realidade de alucinação. A mina se revelava viva, consciente e faminta. Rafael foi o primeiro a ser engolido pela escuridão do poço, puxado por mãos que surgiam do nada. Camila filmava em choque, mas a câmera registrava mais do que podia ser visto: vultos se contorcendo, olhos brilhando nas paredes e sombras humanas em posições impossíveis. Marina e Pedro tentaram fugir, mas o corredor parecia alongar-se cada vez mais, tornando a saída inalcançável. Lucas, desesperado,
Gritou para tentar distrair a criatura, mas foi puxado para dentro da parede, seu grito abafado instantaneamente. Camila segurou Marina com força, mas sentiu que suas pernas eram agarradas pelo chão, como se a própria terra tivesse mãos. O terror tomou conta, e o ar rarefeito roubava a força vital de cada uma. A criatura avançava lentamente, absorvendo o medo, transformando-o em energia para crescer ainda mais. O último registro da câmera de Camila mostra sua tentativa desesperada de escapar, carregando Marina, mas as sombras engoliam tudo à volta. A tela tremia, captando flashes da criatura colossal, os ossos brilhando em contraste com a escuridão. Um sussurro final ecoa: o túnel nunca deixa ir. Dias depois, a mina foi novamente lacrada pelas autoridades. Porém, moradores próximos afirmam que, à noite, é possível ouvir passos e choros vindos das galerias, e algumas lanternas antigas parecem se acender sozinhas, iluminando corredores vazios. A lenda do Túnel do Silêncio reforça a crença de que certas minas não estão desativadas. Elas apenas esperam por novos trabalhadores para que a escuridão continue respirando, alimentada pelo medo e pela vida dos curiosos que se atrevem a entrar. No interior de Minas Gerais, afastada das cidades, havia uma mina conhecida como Abismo do Eco fechada há mais de 70 anos. Oficialmente, a desativação ocorreu devido à instabilidade das galerias, mas histórias locais contavam outra versão. Trabalhadores teriam desaparecido, deixando apenas gritos e ecos que jamais se extinguiram. A lenda dizia que aqueles que escutassem os sons da mina ficariam marcados para sempre, como se algo tivesse escolhido suas almas. Em 2025, uma equipe de documentaristas urbanos decidiu explorar o Abismo do Eco. O grupo era composto por 6 pessoas: Ricardo, líder da expedição; Paula, cinegrafista; Vitor, especialista em drones; Lara, historiadora; André, técnico de equipamentos; e Júlia, estudante de geologia. Ignorando avisos de moradores, entraram por uma fenda lateral parcialmente encoberta por vegetação, trazendo lanternas, câmeras e equipamentos de segurança. Desde os primeiros metros, perceberam que o ar era denso pesado e que o silêncio era absoluto, quebrado apenas por seus próprios passos ecoando infinitamente. Ao avançarem pelo túnel, perceberam que a mina não correspondia aos mapas históricos. Corredores mudavam de forma, bifurcações surgiam e desapareciam sem padrão. Vitor, controlando o drone, percebeu que a câmera captava sombras se movendo pelas paredes, embora a olho nu não houvesse ninguém. Paula filmava cada detalhe, mas a lente registrava vultos que surgiam e desapareciam em segundos. Lara começou a ler inscrições antigas nas paredes, reconhecendo símbolos que lembravam rituais de aprisionamento de espíritos muito antigos, anteriores à mina. André tentou manter todos focados, mas a atmosfera era opressiva. Cada respiração parecia puxar energia vital. Um vento gelado atravessou o túnel, apagando lanternas e espalhando um cheiro de enxofre misturado a carne podre. O grupo compreendeu que algo estava vivo ali, algo que observava e reagia à presença deles. Ao adentrarem uma câmara maior, encontraram ossos e restos de roupas de mineiros espalhados pelo chão. No centro, um poço profundo emitia sons distorcidos, como se pessoas estivessem sendo arrastadas. Ricardo aproximou-se para gravar melhor, mas sentiu mãos invisíveis agarrando seu tornozelo, puxando-o para trás. Paula filmava, e nas imagens surgiam figuras humanas deformadas, alongadas, subindo pelas paredes e estendendo membros impossíveis. Lara sentiu dores de cabeça intensa e ouviu vozes que repetiam segredos que ela nunca havia contado. Vitor notou que o drone exibia corredores infinitos que não existiam na realidade. André percebeu que o chão vibrava sob seus pés e cada batida de martelo ecoava nos túneis, embora nenhuma ferramenta estivesse em uso. O terror começou a se infiltrar na mente de todos, borrando limites entre realidade e ilusão. O chão começou a tremer e rachaduras se abriram, revelando mãos negras e retorcidas que agarravam o ar e o chão. Do poço emergiu uma sombra colossal,
feita de carvão, ossos e uma substância escura semelhante a sangue. Cada passo da entidade fazia a mina vibrar, e sua respiração ecoava pelos corredores, sufocando os membros da equipe. Ricardo tentava guiar todos para a saída, mas o espaço parecia vivo. Corredores se alongavam e se fechavam, obrigando-os a avançar ainda mais fundo. Paula e Lara tentavam se manter juntas, enquanto Vitor e André buscavam qualquer ponto de fuga. Os sussurros se tornaram gritos humanos e lamentos, confundindo os sentidos. A mina revelava-se consciente e faminta, estudando cada movimento da equipe, manipulando o espaço e o tempo dentro de suas galerias. Ricardo foi puxado primeiro pelo poço, desaparecendo entre gritos. Paula filmava, registrando vultos contorcidos e olhos brilhando nas paredes. Lara e Júlia tentaram fugir, mas os corredores se alongavam infinitamente, impedindo qualquer aproximação da saída. Vitor foi arrastado por mãos que emergiam do chão e do teto ao mesmo tempo, desaparecendo em segundos. André tentou ajudá-los, mas sentiu suas forças drenadas, como se a própria mina roubasse a vida de quem entrasse. A sombra colossal avançava lentamente, absorvendo o medo, transformando cada batida de coração em energia para alimentar sua presença. Cada respiração tornava-se um esforço sobre-humano, e os gritos ecoavam infinitamente, criando um ciclo de horror sem fim. O último registro mostra Paula tentando escapar, carregando Lara, enquanto a escuridão engolia todo o resto. A câmera captou flashes da entidade, seus ossos reluzindo em contraste com a escuridão, e um sussurro final repetindo: "O abismo nunca deixa ir." Dias depois, a mina foi lacrada novamente, mas moradores locais relatam sons de passos, choros e batidas ecoando no interior da montanha. Lanternas antigas parecem acender sozinhas em corredores vazios, e os curiosos que se aproximam juram ouvir vozes chamando seus nomes. O abismo do eco não é apenas uma mina desativada, é um local que exige trabalhadores eternos, aprisionando aqueles que ousam entrar, mantendo seu poder e sua fome intactos por gerações. Nas montanhas remotas de Minas Gerais, existia uma mina chamada Poço da Escuridão, fechada desde os anos 40 após uma sequência de desaparecimentos inexplicáveis. Trabalhadores relatavam ouvir vozes chamando seus nomes, sentir mãos frias agarrando seus corpos nas galerias. Oficialmente, a mina foi desativada por risco estrutural, mas moradores antigos afirmavam que algo mais sombrio se escondia em seu interior. Em 2025, uma equipe de documentaristas decidiu explorar o Poço da Escuridão, ignorando todos os avisos. O grupo era formado por 6 pessoas: Lucas, líder e cinegrafista; Mariana, especialista em sons; Caio, guia local; Bianca, fotógrafa; Felipe, técnico de equipamentos; e Júlia, historiadora. Logo na entrada, o ar era pesado, úmido e impregnado de um cheiro de enxofre, e um silêncio absoluto os envolvia, quebrado apenas pelos passos que ecoavam pelos corredores vazios. Enquanto avançavam, perceberam que os túneis se reorganizavam sozinhos, como se a mina fosse viva. Lucas notou vultos se movendo pelas paredes, mas quando olhavam diretamente não havia nada. Mariana captava sons distorcidos com seu equipamento, ecos de passos e vozes humanas que não pertenciam a nenhum deles. Bianca começou a sentir arrepios constantes, vendo figuras humanas deformadas espreitando pelos cantos. Júlia estudava inscrições nas paredes, símbolos antigos que pareciam rituais de aprisionamento de espíritos, nunca antes documentados. Caio tentava manter a equipe calma, mas o medo começou a corroer a racionalidade de todos. O ar frio entrava nos ossos, roubando forças e acelerando batimentos cardíacos. Cada passo que davam parecia aproximá-los do coração da escuridão, e a sensação de serem observados só aumentava. Chegaram a uma câmara profunda, onde o chão estava coberto de ossos e fragmentos de ferramentas antigas. No centro, um poço negro emitia um vapor denso e sulfuroso, acompanhado de gritos que alternavam entre palavras humanas e sons distorcidos, sobrenaturais. Lucas tentou aproximar a câmera, mas sentiu mãos invisíveis puxando-o para trás. Mariana, filmando,
Registrou vultos alongados subindo pelas paredes, com membros impossíveis de se moverem normalmente. Júlia começou a sentir dores de cabeça intensas, acompanhadas de vozes sussurrando segredos sobre cada membro do grupo. Felipe e Caio percebiam que o corredor atrás deles se alongava infinitamente, como se o espaço fosse maleável. O terror começou a se infiltrar nas mentes da equipe, borrando os limites entre realidade e ilusão e fazendo com que cada respiração fosse dolorosa. De repente, o chão tremeu violentamente e rachaduras começaram a abrir-se, liberando mãos negras e retorcidas, agarrando tudo à sua volta. Uma sombra colossal, composta de carvão, ossos e uma substância negra, emergiu do poço. Cada passo da entidade fazia o chão vibrar, e sua respiração ecoava pelos corredores, sufocando todos. Lucas tentou guiar o grupo, mas os túneis se deformavam, fechando e abrindo novas passagens, obrigando-os a avançar cada vez mais fundo. Bianca e Júlia agarraram-se uma à outra, enquanto Mariana e Felipe tentavam encontrar algum ponto de fuga. Os sussurros tornaram-se gritos e lamentos, confundindo os sentidos e mergulhando-os em pânico. O poço da escuridão mostrava sua verdadeira natureza, consciente, faminto e determinado a capturar novas vítimas. O caos atingiu o ápice quando Lucas foi puxado pelo poço, desaparecendo entre gritos e sombras. Mariana filmava desesperada, registrando vultos contorcidos e olhos brilhando nas paredes. Bianca e Júlia tentaram fugir, mas os corredores se alongavam infinitamente, impedindo qualquer aproximação da saída. Felipe foi arrastado por mãos que emergiam do chão e do teto simultaneamente, desaparecendo em segundos. Caio tentou salvá-los, mas sentiu sua força sendo drenada, como se a própria mina sugasse a vida de quem ousasse entrar. A sombra colossal avançava, absorvendo o medo de cada um, transformando o pavor em energia para alimentar sua presença cada vez maior. Cada batida de coração se tornava um martelo nas galerias, ecoando em um ritmo mortal. O último registro mostra Mariana tentando escapar, carregando Bianca, enquanto a escuridão engolia todos os outros. A câmera captou flashes da criatura, seus ossos reluzindo em contraste com a sombra negra, e um sussurro final ecoou: "O poço nunca deixa ir." Dias depois, autoridades lacraram a entrada novamente, mas moradores relatam ouvir passos, gritos e marteladas provenientes das galerias. Lanternas antigas acendem sozinhas, curiosos afirmam ouvir vozes chamando seus nomes. O poço da escuridão não é apenas uma mina desativada, é um lugar que aprisiona aqueles que ousam entrar, exigindo trabalhadores eternos e mantendo sua fome por gerações, eternamente alimentada pelo medo e pelo desespero de quem se aventura em seu interior. No interior de Minas Gerais, escondida entre morros e vegetação densa, havia uma mina conhecida como Caverna da Penumbra, desativada desde os anos 60 após um desastre inexplicável. Relatos antigos falavam de trabalhadores desaparecidos, ecos de vozes e sombras que se moviam sem razão aparente. A mina ficou fechada por décadas, cercada de histórias que misturavam lenda e realidade. Em 2025, um grupo de exploradores urbanos decidiu registrar o local para um documentário. A equipe era composta por 5 pessoas: Eduardo, líder e cinegrafista; Isabela, especialista em equipamentos; Gustavo, historiador; Lara, fotógrafa; e Felipe, responsável pelo drone. Ignorando avisos de moradores, entraram por uma entrada lateral parcialmente obstruída por detritos. O ar era denso e frio, um silêncio absoluto os envolvia, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos ecoando infinitamente. Ao avançarem pelo túnel principal, perceberam que a mina parecia se transformar conforme eles caminhavam. Corredores se alongavam, bifurcações surgiam e desapareciam, e a luz das lanternas parecia ser sugada pela escuridão. O drone de Felipe começou a captar sombras se movendo pelas paredes, embora nada fosse visível ao olho nu. Isabela tentava manter os equipamentos funcionando, mas alguns falhavam inexplicavelmente. Gustavo estudava inscrições antigas nas paredes e identificou símbolos que lembravam rituais de aprisionamento de espíritos.
Lara sentiu arrepios constantes, jurando ver vultos deformados espreitando cada passo. Eduardo tentava manter todos unidos, mas o ar frio e pesado drenava a energia do grupo a cada instante, enquanto algo invisível parecia estudar cada movimento deles. Chegaram a uma câmara profunda, onde o chão estava coberto de ossos e ferramentas antigas. No centro, um poço negro emitia um vapor espesso e gritos distorcidos, alternando palavras humanas e sons sobrenaturais. Eduardo aproximou a câmera, mas sentiu mãos invisíveis agarrando. Isabela tentava registrar tudo, mas a lente captava vultos alongados subindo pelas paredes, com membros impossíveis. Gustavo começou a sentir dores de cabeça intensas, acompanhadas de vozes sussurrando segredos sobre cada membro da equipe. Felipe observou que o drone exibia corredores que não existiam, infinitos e impossíveis de percorrer. Lara percebeu que o chão vibrava sob seus pés, e cada martelada ou arranhar de pedra reverberava como um alerta de que a mina estava viva e consciente de sua presença. De repente, o chão tremeu violentamente e rachaduras abriram-se, liberando mãos negras e retorcidas. Uma sombra colossal, feita de carvão, ossos e um líquido escuro, emergiu do poço, avançando lentamente. Cada passo fazia o chão vibrar e a respiração da criatura ecoava pelos corredores. Eduardo tentou guiar o grupo para a saída, mas os túneis se dobravam sobre si mesmos, criando um labirinto que os impedia de avançar. Lara e Gustavo agarraram-se, enquanto Felipe buscava qualquer ponto de fuga com o drone. Isabela sentiu o ar rarefeito, como se a vida fosse sugada do corpo, e os sussurros se transformaram em gritos e lamentos, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. A mina se revelava consciente, faminta e determinada a capturar novos trabalhadores. O caos aumentou quando Eduardo foi puxado pelo poço, desaparecendo entre gritos e sombras. Lara filmava em choque, registrando vultos contorcidos e olhos brilhando nas paredes. Gustavo e Isabela tentaram fugir, mas os corredores se alongavam infinitamente, tornando qualquer saída inalcançável. Felipe foi arrastado por mãos que surgiam do chão e do teto simultaneamente, sumindo em segundos. Lara sentiu suas forças diminuírem rapidamente, enquanto a sombra colossal avançava, absorvendo o medo do grupo e transformando cada batida de coração em energia para si. Cada respiração tornava-se um esforço sobre-humano e os gritos ecoavam sem cessar, reforçando a sensação de desespero absoluto. O último registro mostra Lara tentando escapar, carregando Isabela, enquanto a escuridão engolia os outros. A câmera captou flashes da criatura, seus ossos reluzindo em contraste com a sombra negra. Um sussurro final ecoou: "Aqui ninguém escapa." Dias depois, a entrada da caverna da penumbra foi novamente lacrada, mas moradores locais relatam sons de passos, gritos e marteladas vindos de dentro. Lanternas antigas parecem se acender sozinhas, e curiosos que se aproximam afirmam ouvir vozes chamando seus nomes. A mina não está realmente desativada. Ela exige trabalhadores eternos, mantendo sua fome e poder intactos por gerações, aprisionando qualquer um que se atreva a cruzar seu limiar.